Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o Ronaldo Marques, eu sou médico ortopedista. Estou há 26 anos aqui na cidade de Blumenau e há 1 ano e meio como diretor técnico do Hospital Santo Antônio. E tive a sorte, prefeito, de pegar uma pandemia como diretor técnico de uma instituição. Bom, fazendo um breve histórico, desde março, quando tudo começou, né, nós nos reunimos e nós trouxemos a situação para a cidade de Blumenau. Foi quando fechamos a cidade pela primeira vez. Nós estávamos frente a uma situação que ainda continua sendo e que por muito tempo ainda vai ser uma situação desconhecida, mas nós tínhamos que nos preparar de alguma forma. E essa nossa preparação, ela contou com o apoio e a união de todos os colegas dos hospitais. E nós nos preparamos para um inimigo invisível que não sabíamos como iria chegar. Ele não chegou da maneira que a gente esperava, né? Nós vivemos períodos de tranquilidade e as UTIs estavam conseguindo administrar. Nós tínhamos alguns casos esporádicos, mas nós conseguimos administrar. Pois bem, muitas reuniões, muitas preparações, né, exaustivas às vezes, né, e dentro desse período nós conseguimos montar uma estrutura, prefeito, porque nós desconhecíamos como iríamos ser atingidos. Por várias vezes foi levantada a situação de que nós poderíamos talvez abrir o hospital de campanha, não abrir o hospital de campanha, e a gente chegou à conclusão de que o hospital de campanha seria mais problema do que solução. E acho que agimos certo, sim, prefeito, de fazer dessa forma, porque nós conseguimos criar estrutura dentro do hospital, e essa estrutura, como o prefeito sempre diz, vai ficar como legado. Nós vamos utilizar essa estrutura, nós vamos aproveitar essa estrutura. Então, como é que nós fomos agindo? Nós tínhamos a vida normal do hospital, né? Começamos a diminuir o número de cirurgias, número de procedimentos, número de atendimentos. E com o passar do tempo, isso relaxou. E nós começamos a trazer novamente a normalidade do serviço hospitalar, não próximo ao que é o normal, né, porque o Covid estava à nossa volta, mas sim, nós conseguimos realizar muitos procedimentos. Pois bem, chegou no momento em que nós começamos a ampliar essas estruturas dentro do hospital. Nós fomos achatando o resto, nós fomos diminuindo a máquina do restante da utilização do hospital. Então fomos diminuindo cirurgias, fomos diminuindo procedimentos, e nós fomos crescendo em número de casos de Covid dentro da instituição. Que nós levamos 2 meses e 7 dias para chegarmos a 1.000 casos. E depois levamos 15 dias para chegar ao dobro disso, a 2.000 casos. E depois precisamos de 8 dias para chegar a 3.000 casos. E aí acendeu a luz vermelha. Quando acendeu essa luz vermelha, nós nos preocupamos mais ainda. Disse, opa, gente, acho que chegou. E a gente não sabia muito bem como é que isso iria acontecer, assim como hoje a gente ainda não sabe. Mas a gente fizemos a nossa parte em relação à ampliação para receber esses casos. E depois de várias reuniões, porque essas reuniões elas são importantes para que o poder público e os hospitais joguem como um time para que a gente possa chegar à conclusão mais correta. Nós ampliamos a estrutura com a ajuda do poder público, com a ajuda da Secretaria de Saúde, com a ajuda da Prefeitura. Então nós conseguimos ampliar esses leitos, nós conseguimos melhorar as condições, né? Mas nós chegamos no limite do nosso espaço físico e apesar de tudo que a gente conseguiu ampliar, agora nós estamos numa situação crítica. Quando então, no último final de semana, nós tivemos uma reunião e nós ficamos aqui na prefeitura até quase 10 horas da noite, conversando a respeito do que vamos fazer. Bom, pode parecer brincadeira, mas a população ela não consegue entender o que a gente vive lá dentro. Né? Pelo menos é o que parece. Porque a situação lá dentro é caótica, dentro do hospital. É caótica.
Então, as pessoas que estão circulando aqui por fora não imaginam o que a gente passa lá dentro. E a gente viver esse tipo de situação não é nada agradável. Nada agradável. Eu não quero ter que chegar a um ponto de ter que escolher pessoas que vão morrer. Por quê? Porque não tem mais por onde, a gente não tem mais por onde crescer. Nós não temos mais espaço físico, nós não temos mais pessoal e nos faltam, às vezes, medicamentos. Então, quer dizer, chegamos num ponto em que, gente, precisa do apoio de todo mundo. Precisa da comunidade. Blumenau sempre foi prefeito, né? Blumenau sempre foi de atitude responsável, Blumenau sempre foi de atitude de vanguarda, né? Por várias vezes somos acometidos por tragédias da natureza, mas Blumenau sempre consegue superar. Mas agora, as pessoas que estão me escutando, nós estamos num momento em que o inimigo nos atinge de uma forma em que nós não conhecemos, de uma forma em que nós não sabemos o desfecho. Né? Uma enchente você consegue prever, vai subir, vai a 16, 17 metros, e a gente consegue prever, e a gente consegue salvar vidas. Mas essa doença, a Covid-19, a gente ainda não sabe como lidar com ela. E como disse o prefeito, nós estamos escrevendo a história. O que está acontecendo, a gente está escrevendo, pois a gente não tem no que se basear, nem em literatura médica, pois a gente não tem conhecimento a respeito disso, né? Então nós estamos vivendo uma situação ímpar, onde precisa de todo o apoio da população, da comunidade médica, da comunidade científica, precisa de apoio do poder público, para que juntos consigamos vencer essa batalha. E assim, trazendo para vocês algumas coisas, prefeito, eu tenho conversado muito dentro do hospital, inclusive hoje peguei um número antes de vir para cá, nós estamos com cerca de 100 funcionários, entre médicos, colaboradores, auxiliares, enfermeiros, 100 funcionários do hospital afastado no dia de hoje. E aí eu conversando com alguns desses que tiveram Covid, que foram funcionários, e tem até uma colaboradora que trabalha comigo lá na ortopedia, e ela veio me falar hoje, pois eu peguei o Covid, né, e fiquei no hospital. Não precisei de respirador, precisei só de oxigênio, até porque ela é uma pessoa rígida, não tinha comorbidade, mas ela passou um sufoco, pensando que ia morrer. Ela foi colocada na posição pronado, e para quem não sabe o que é pronado, a pessoa fica de barriga para baixo, certo? E recebendo oxigênio, porque essa é uma situação em que você consegue mais conforto para respirar. E essa pessoa, ela ficou afastada, depois ela teve alta do hospital e ela foi para casa. E ela conseguiu se recuperar, prefeito. Porém, ao fazer os testes posteriormente, esse teste rápido que se faz, que é o teste para você testar se a sua imunidade realmente vale, o teste dela é negativo. Ou seja, prefeito, a gente não sabe com o que está lidando, então ela não tem imunidade, né? Ela não conseguiu, a gente não entende como é que a virulência é em todas as pessoas, mas ela não conseguiu com que o sistema imunológico dela trouxesse a imunidade para que ela ficasse livre dessa doença. E eu falei isso para ela, sim, você vai ter que continuar se protegendo sempre, porque você não tem imunidade. Esses dias eu estava chegando no centro cirúrgico para uma cirurgia, para fazer uma cirurgia de trauma, e estava chegando um dos representantes, que são esses que ajudam e trazem o material para dentro. E uma pessoa jovem, não tinha 30 anos, chegou sem máscara no centro cirúrgico. Ele disse, não, mas doutor, eu já peguei Covid. Sim, mas você tem que continuar se protegendo. Aí eu falei para ele, você sabe que você pode estar com a sua imunidade não suficiente e você pode pegar novamente? E ele, não sabia. Pois então você tem que saber. Então trate de colocar a sua máscara para a sua proteção e para a proteção dos outros também. Então são coisas que acontecem, prefeito, assim no dia a dia, que a gente vivencia, né, que são importantes que as pessoas saibam, né? Essas dificuldades todas, nós passamos juntos, nós temos vários grupos de diretores, né? E aqui na região nós temos o grupo de diretores de hospitais, que está sendo comandado pelo Dr. Marcos Vinícius, da Secretaria de Saúde, que por sinal ele está fazendo um excelente trabalho, né, junto com o secretário
Dr. Winnington. Então, nós nesse grupo, nós discutimos todos os dias o que nós vamos fazer. Nós passamos dados, nós passamos... e todas essas discussões, elas são importantes, né? E a gente, a partir dali, a gente começa a tomar decisões e a gente procura ajudar um ao outro. A gente procura ajudar um hospital, às vezes um hospital precisa de um equipamento, outro hospital precisa do outro, e a gente conseguiu juntar esses hospitais e a gente conseguiu organizar isso, para que a gente possa fazer essa ajuda entre as instituições. Então, muito se fala, né, que a situação não está do jeito, né, que a gente ouve nos noticiários e tal. A situação ela é uma situação tranquila e essas coisas não são bem assim. Não, são, gente. É muito difícil. Para quem tem que está convivendo com isso todos os dias no hospital, é muito difícil. Ela é uma doença que ela priva você de respirar. Tá? Então, por mais que você tenha assim, juventude, que você tenha saúde, e hoje nós temos nas UTIs, inclusive crianças, nós temos crianças na UTI com Covid, nós temos adolescentes com Covid na UTI, e lá, pessoal, é uma situação terrível, terrível. Lá você fica isolado, você vai ser atendido por pessoas que virão com uma vestimenta, né, totalmente fria, é um local onde é terrível só de você pisar lá dentro, porque é um isolamento completo, você não tem contato com nada. Então, é uma situação que eu não desejo que ninguém passe. Não desejo que ninguém passe por isso. Então, por isso do apelo que é feito pela comunidade médica, né, que nesse momento é o que nós temos de evidência científica, prefeito. É o que nós temos de evidência científica. Nós sabemos que o afastamento, o isolamento social, ele é importante porque, nesse momento, o hospital precisa de uma respiração. O hospital precisa respirar um pouco. O hospital está vivendo uma situação em que nós não temos o que fazer. Nós não temos mais como receber os pacientes. O hospital está parado para as outras patologias. Nós não estamos fazendo cirurgia de nenhum tipo, só estamos operando as urgências e as emergências. Estamos com a capacidade do hospital limitada, ou seja, as pessoas que estão com outras patologias dentro do hospital também estão isoladas, porque nós conseguimos, com a Covid, estrangular o hospital, ou seja, a Covid ocupou grande parte do nosso hospital, e nós tivemos em todos os hospitais isso, que desativar várias áreas do hospital, que estão sendo ocupadas efetivamente por pacientes com Covid. Então, é extremamente importante que a população entenda isso, que a população perceba que isso não é brincadeira. Coronavírus, Covid-19, não é brincadeira. É uma doença que pode trazer problemas graves de saúde ou então a morte. E, felizmente, aqui a nossa população de Blumenau é uma população que está sendo favorecida, porque o número de mortes ele é muito pequeno. Então, a comunidade ela está sendo bem assistida, está sendo bem atendida. Mas, pessoal, nós chegamos num momento em que nós não temos mais como ampliar atendimentos. Apesar de todos os esforços, apesar de toda a capacidade, está nos faltando agora espaço físico, está nos faltando equipamentos, está nos faltando pessoas. A maioria desses que estão afastados, ou que se contaminaram no hospital, ou que se contaminaram na comunidade, a maioria dessas pessoas, elas demoram 15, às vezes até 20 dias para voltar ao trabalho. Né? Então, esse afastamento gera também problemas, porque a gente não vai poder contar com aquele time. Isso é uma solicitação que nós, como diretores, estamos fazendo à população. Nós precisamos agora que a comunidade entenda isso, para que a gente possa superar mais essa situação, mais essa dificuldade que é trazida não só para nós, mas para todo mundo. No Brasil já são mais de 80 mil mortos. 80 mil mortos.
Acho que isso é extremamente importante, prefeito. Doutor, primeiro, eu acho que o seu depoimento traz aqui uma realidade que as pessoas estão vivendo, que os profissionais dos hospitais estão vivendo. O senhor, com outras palavras, trouxe muitas informações que o doutor Detone já trouxe aqui, trouxe a realidade do Hospital Santo Antônio, a realidade que os nossos diretores, médicos, de todas as áreas têm vivido, e essa preocupação, esse desafio não é só para quem trabalha com Covid. Porque quem não trabalha com Covid está preocupado em não pegar Covid para trabalhar com quem não pode pegar. Vamos pegar o setor de oncologia, né? Quem trabalha na oncologia pensa no desafio, pensa no desafio e a preocupação do médico, porque ele está trabalhando com alguém que está com a imunidade, eu vou usar aqui uma expressão minha, né? Na sola do pé. Ou seja, quase nenhuma. E se entrar Covid na vida de uma dessas pessoas, imagina o risco que essa pessoa corre em relação quando ela pegar o Covid. Então, esse é, sem dúvida, o grande desafio. Esse é só um exemplo, né, de outras ações aí que tem. Algumas das ações já estão surtindo efeito. Nós temos uma diminuição dos traumas mais graves, né? O Hospital Santo Antônio ele é referência para alta e média complexidade de ortopedia. E nós sentimos que algumas das situações mais graves de trauma realmente surtiu efeito. Mas ainda não, prefeito, a gente precisa que as pessoas colaborem mais, existem ainda muitos acidentes, a ortopedia ela é incansável, ela não para, então as cirurgias estão acontecendo, as cirurgias de urgência, pessoas que se ferem, que se machucam, que se quebram, elas continuam sendo atendidas. E o apelo também serve, por quê? Porque a população precisa entender que se ela tiver um acidente que for precisar de UTI, não vai ter. Não vai ter. E isso é extremamente importante, absolutamente importante que eu traga isso para vocês. Né? Nós vivemos um momento de poucas certezas e de muitas dúvidas a respeito. Mas uma certeza que a gente tem é que nós precisamos de que todos estejam envolvidos, né? De que todos participem desse processo. Né? E aí muitos me perguntam, mas e quando é que isso acaba? A gente não sabe, prefeito. Não sabe, não tem previsão. Existem perspectivas a respeito de vacinas, né? Nós temos 2 vacinas em fase 3 de testagem, né, aqui no Brasil, mas essas vacinas precisam ainda, né, de mais tempo para que você faça os testes, de que ela seja realmente segura, que ela seja eficiente, mas mesmo assim a gente não tem certeza de como é que ela vai funcionar em relação a deixar a pessoa imune. Né? Então essas vacinas não são para agora, né? Sendo bem otimista, elas vão ficar para o primeiro semestre de 2021, segundo a comunidade científica. Né? Então nós vamos precisar do apoio científico. Nunca foi tão rápido como está sendo agora, prefeito. Né? Nós tivemos uma vacina que foi muito rápida na sua evolução, que foi a vacina do Ebola, que era o recorde de 5 anos. Né? Então agora nós em poucos meses estamos já em fase 3 de testes, né? E essas vacinas, elas são vacinas, uma que usa o vírus inativado, que é a chinesa, e a outra que usa partículas das espículas do fragmento do vírus carregadas no adenovírus. E elas estão tendo testes positivos. São vacinas que estão carregando as esperanças de todo mundo. Né? Mas a gente não sabe como é que isso vai ser, se nós vamos ter que nos vacinar todo ano, se vai ter que tomar vacina de reforço. Né? Há pouco tempo atrás a gente nem sabia se ia ter vacina. Né? Agora a gente já sabe que é provável que ela venha. Então isso está ajudando positivamente, né? Até o mercado financeiro melhora um pouquinho quando sai alguma notícia a esse respeito, porque a comunidade, dentro dessas incertezas, né? A comunidade mundial ela desaba ao saber que financeiramente esse vírus atinge todo mundo. Então a preocupação, prefeito, que existe é que surja algo que seja eficiente, seguro e que realmente possa nos trazer essa paz e essa possibilidade de que a gente volte o mais rápido possível, se não à normalidade, o mais próximo da normalidade. Nós vivemos hoje
grande incerteza, né? Será que nós vamos conseguir passar por mais essa situação? E será que a gente vai conseguir ter uma resposta suficientemente segura para que a gente tenha... Eu acho que esse vírus trouxe muita coisa para nós a respeito de convivência, prefeito, a respeito de coisas que evoluíram efetivamente, e eu acho que até positivamente, né? Então, uma das coisas que esse vírus trouxe de recado positivo para nós é que nós passamos a entender mais como as pessoas reagem em determinadas situações, né? E a gente está reagindo de uma forma em que a gente observa que as pessoas estão melhorando, as pessoas estão se ouvindo mais, as famílias estão se escutando mais, e isso é uma coisa positiva, e a gente tinha perdido um pouco disso. Então, às vezes, como muitos dizem, né, a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. E eu acho que agora é esse momento. Nós atingimos uma posição em que a gente precisa, sim, de cada um de vocês. A gente precisa da comunidade participando e agindo para que a gente possa, o mais rápido possível, ter, se não a normalidade, o mais próximo possível da normalidade. É sacrifício de todos, todos estão sendo acometidos de uma maneira direta ou indireta, todos estão passando por dificuldades. Então, eu peço a cada um de vocês que colabore, que cuide de sua família, cuide de quem você ama, que respeitem as pessoas, que usem a máscara, que façam a sua higiene, que evitem o contato. Então, eu quero que todos respeitem o isolamento social. Isso é um pedido da comunidade médica. Muito provavelmente, nós vamos superar isso e depois nós vamos escrever essa história de uma maneira positiva, a qual nós usamos isso como crescimento da população mundial. Doutor, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui. Eu acho que quem agradece é a comunidade de Blumenau, que teve uma aula importante sobre Covid, do desafio que é estar à frente de uma diretoria técnica de um hospital.